Efésios capítulo 1 e o versículo 9. Vamos ficar de pé? Ler esse versículo, apenas esse versículo, que diz assim. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Já está aqui. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, eu neste momento quero te agradecer por mais um domingo na tua presença, por acordar e poder vir cultuar ao Senhor, entregar a ti o nosso culto de adoração, o nosso culto racional. Deus, eu te peço em nome de Jesus que continue abençoando esta igreja, o teu povo que aqui está. Deus, agora eu vou ministrar a tua palavra, e se o Senhor não me der, Pai, eu não tenho, mas tudo que o Senhor me der, Pai, me ajude a distribuir para o teu povo, alimentar a tua igreja, oh Deus, a saciar a fome da tua noiva amada, a responsabilidade grande, porque diante de mim está a tua noiva querida, a tua noiva amada. Os palavras, eu dentro de ti, mas sim, a palavra sai em mim, não seja eu, mas seja o teu Santo Espírito, para cada coração, para cada vida que se encontra, porque como a tua igreja precisa, eu também preciso muito do Senhor, eu também preciso ser ministrada com a tua palavra, e é a tua palavra que nos alimenta. Obrigado por cada vida que aqui se encontra, é assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus, amém. Pode sentar, igreja. Efésios aqui diz assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Em outras palavras, diz assim: revelando o mistério da sua vontade. Deus, Ele nos revela. Deus, Ele descobre para nós qual os mistérios da sua vontade na nossa vida. Geralmente, quando a gente chega final de ano, a gente faz um monte de promessas, né? Assim, promete um monte de coisa para nós, para o nosso trabalho, na nossa vida secular, mas prometemos sempre, pelo menos eu faço assim: Senhor, que eu faça a tua vontade nesse ano, que eu cumpra os teus propósitos, que eu seja aquilo que o Senhor quer que eu seja. Sempre eu faço essa promessa e peço ao Senhor para que me ajude, porque de mim mesmo eu jamais poderia realizar, porque como o Cida cantou aqui, a nossa carne, o nosso desejo não é bom, mas quando está alinhado com a vontade de Deus, Ele é maravilhoso. E a nossa vida é uma luta contra nós mesmos. E uma vez Paulo disse que o que ele queria fazer, o que era para ele fazer, ele não fazia. O bem que era para ele fazer, ele não fazia. Mas o mal que ele não queria, esse ele já estava fazendo. Porque nós somos assim, igreja. Nós somos assim. Mas em Cristo, nós somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E para viver o novo de Deus, precisamos conhecer a sua vontade. E como conhecer a vontade de Deus? Carlinho, procure aí no livro de Romanos 12, 1 e 2. A primeira coisa que nós devemos fazer é nos entregar verdadeiramente para Ele. Entregar de verdade ao Senhor. Não adianta a gente querer dizer, eu vou fazer a vontade de Deus, se a gente não se entregar à vontade de Deus. Se a gente não se entregar ao que Ele quer para a nossa vida. Você quer entender a vontade de Deus?
Muitas vezes, alguém aqui já disse assim, mas eu não sei o que é que Deus quer para mim. Alguém aqui já pensou assim? Quando se converteu? Eu não sei o que é que Deus quer para mim. Eu não sei qual é o meu chamado. Eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu não sei o que é que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Quando nos convertemos, a gente não faz. Até com muito tempo de convertido mesmo, depois de muitos anos de evangelho, a gente ainda vive esse dilema. Tem horas que a gente vive esse dilema. Mas será que é isso mesmo que Deus quer para a minha vida? Será que é essa decisão mesmo que eu devo tomar? Será que é por este caminho que eu devo ir? E por isso nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Deus, precisamos primeiramente nos entregar verdadeiramente a Ele. Certo? Aqui em Romanos, no capítulo 12, 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis, ó, o primeiro segredo aí, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Apresentar o nosso corpo. O nosso corpo também é instrumento de adoração a Deus. Não existe só coração para Deus. Existe corpo, alma e coração. Não adianta se entregar ao Senhor só pela metade. Toda a nossa vida deve ser uma vida de entrega ao Senhor. É todo o nosso ser, é o nosso intelecto, é a nossa vontade, são os nossos sentimentos, são aquilo que nós vivemos diariamente. Que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. O que mais? Santo. Deus quer que sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. Você jamais conhecerá a vontade de Deus se você não viver uma vida em santidade. Deus não se agrada do crente que uma hora é santo e outra hora é profano. Você tem que ser santo. Não cochilar em dois pensamentos. Quer conhecer a vontade de Deus? Seja santo. O Senhor diz, porque eu, Deus, sou santo. E a vontade de Deus é que sejamos santos. Mas o que é ser santo? Santo é ser separado. Tem alguma coisa que está tirando você da presença de Deus, está te convidando a pecar, está te induzindo ao erro? Separe hoje, se afaste hoje, seja santo. Ser santo é ser separado. Ser santo. Não adianta você viver na igreja, mas não se separar do mundo. Tem que ser separado, ser santo. E outra coisa, agradável a Deus. Como assim? Será que o que você faz agrada ao Senhor? Faça uma retrospectiva de tudo que você já viveu até hoje e se os seus atos estão agradando a Deus. Será que o que você vê na internet está agradando a Deus? Será que o que você posta está agradando a Deus? Será que a sua vida com os seus familiares, as palavras que saem da sua boca, está agradando a Deus? Será que a maneira que você se veste está agradando a Deus? Como se você se comporta na sociedade, no comércio, na escola, está sendo agradável ao Senhor? Tem que ser agradável a Deus. Que é o vosso culto racional. O que é o culto racional? Aquilo que nós sabemos que estamos fazendo. Não é uma coisa louca. Eu vou para a igreja de qualquer jeito. Eu vou adorar o Senhor de qualquer forma. Eu vou, chega atrasado, vai embora, não cultua, fica conversando. É uma irreverência dentro da casa do Senhor. Isso é uma coisa que está irracional, não está com os seus pensamentos firmes.
Seja racional, dê um culto racional. Tenha consciência daquilo que você está entregando a Deus. Seja sincero e verdadeiro naquilo que você entrega ao Senhor. Esse é o culto que Deus se agrada. Então, conhecer a Deus. E diz assim: e não vos conformeis com esse mundo. Vocês sabiam que tem crentes que já se conformaram com o mundo? Ah, mas é assim mesmo. Ah, mas é a modernidade. Isso já foi no passado. E Deus mudou? A palavra do Senhor muda? A Bíblia diz que Deus, Ele não muda. Ele permanece sempre o mesmo. Então, se Deus não muda, a palavra de Deus não muda, não devemos mudar. Mas tem gente que se conforma com o mundo, acha que é normal, uma normalidade desenfreada. E diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós, quando conhecemos a Cristo, quando aceitamos o Senhor, nós temos uma nova mente. Nós temos agora a mente de Cristo. E através da mente de Cristo que está em nós, nós temos um novo entendimento. Nós entendemos as coisas pelo Espírito Santo de Deus. Então devemos transformar o mundo pelas nossas forças? Não. Pela violência das nossas palavras? Não. Devemos transformar a nossa família pelo que nós, o nosso querer? Não. Pela renovação do nosso entendimento. Deus vai nos dando entendimento para resolver e transformar aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Mas é a renovação do nosso entendimento. E cada dia precisamos pedir ao Espírito Santo: renova, Senhor. Renova a minha vida, renova a minha mente, renova os meus pensamentos. Todos os dias devemos sempre estar pedindo para que a gente possa também transformar o mundo. Você só vai transformar a sua família, você só vai transformar o seu amigo, a sua amiga, o seu parente, quando você começar a usar o entendimento, a mente que Cristo lhe dá, e não a sua força. Amém? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, olha como é a vontade de Deus. Ela é, primeiramente, boa. A vontade de Deus é boa. Então, não lute contra a vontade de Deus na sua vida, porque ela é boa. Depois, ela é o quê? Agradável. Agradável é uma coisa que nos faz bem. Uma coisa que a gente gosta. Quando a gente conversa com uma pessoa que ela é simpática, que ela é amorosa, né? Que ela é conselheira, a gente diz o quê? Eu gosto tanto daquela pessoa, ela é tão agradável, né? Então a vontade de Deus é assim, ela é agradável e também ela é perfeita. Na vontade de Deus não há imperfeição. Tudo que Deus faz é perfeito. Então a vontade dele é perfeita. Então, a primeira coisa, nós devemos nos entregar a Deus, o nosso corpo em sacrifício, viver uma vida santa, uma vida agradável a Deus, uma vida transformada pela renovação de Deus, do entendimento que o Espírito Santo nos dá. Só assim nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como conhecer a vontade de Deus? Conhecendo primeiramente a Deus. Você conheceu a Deus, já é o passo inicial para conhecer a vontade dele na sua vida. Amém, igreja? Procura aí, Carlinhos, Mateus 26 e 39. Outra coisa,
Como eu saber a vontade de Deus? A primeira coisa é conhecer a Deus. Mas a segunda coisa é aceitar a vontade de Deus. Aceitar os desejos dele e não os nossos. Porque às vezes a gente até conhece a Deus, mas não quer fazer a vontade dele. A gente até conhece o Senhor, mas a gente não quer se submeter à vontade do Senhor. 26 e 39, Carlinhos. Não se submeter à vontade do Senhor. Mas outra coisa, para a gente conhecer a vontade de Deus, a vontade de Deus tem que ser prioridade para a nossa vida. Será que a vontade de Deus é prioridade para você? Diz assim: indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: meu Pai, se é possível que me passe, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Muitas vezes a vontade de Deus não é aquela vontade que a gente acha, nossa, como vai ser bom passar por isso. Nossa, como eu estou desejando tomar esse cálice. O próprio Jesus, diante do cálice, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia, Senhor, não seja como eu quero. Muitas vezes sofremos porque a nossa vontade, ela está em primeiro lugar, está na frente da vontade de Deus. E é aquilo que nós dissemos: eu quero, Senhor, e pago o preço. Eu quero, Senhor, e vou até o fim. E Deus, não é a minha vontade, mas eu quero. E Deus dizendo: mas não é o que eu tenho para você, mas é o que eu quero para mim. E depois vai gemer, vai chorar e vai dizer: por que, Senhor? Por quê? Porque você quis a sua vontade e você tem o livre arbítrio para escolher. E Deus não vai obrigar você a fazer a vontade dele. Jesus disse: Senhor, que não seja a minha vontade, mas que seja a tua, que seja como tu queres. Será que você tem dito, realmente tem tido? Porque para dizer isso tem que ter coragem. Tem que ser crente de verdade. Crente que disse: eu morri para o mundo, como foi cantado, e vou viver para Deus. E quem vai viver para Deus vai se submeter à vontade dele, aquilo que ele quer. E Jesus disse isso ao Pai. Era fácil que Jesus ia enfrentar? Era fácil a dor que Jesus ia suportar? Jesus sabia de tudo que ele iria enfrentar. Jesus sabia da cruz, Jesus sabia da traição, da dor, dos cravos, mas Jesus preferiu, escolheu, desejou fazer a vontade de Deus. Igreja, por mais difícil que seja, por mais dolorosa que seja a vontade de Deus para você, creia que essa cruz que Deus está permitindo, porque é vontade dele, vai se transformar num momento glorioso, vai se transformar num momento vitorioso. A cruz não foi o fim, a cruz foi a passagem para a glória, foi a passagem para o trono. E a vontade de Deus na sua vida, quando você se submeter, Deus vai te honrar e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Mas aceite o querer de Deus, aceite a vontade do Senhor. Para conhecer a vontade de Deus, nós precisamos pedir sabedoria e ter fé. Para conhecer a vontade de Deus, nós precisamos primeiro pedir sabedoria. Porque sem sabedoria a gente não vai saber a vontade de Deus. E sem fé também, a gente não vai realizar a vontade de Deus. Procure aí Tiago, capítulo 1, e o versículo 5 e 6. Tiago,
diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, com alegria, e não a lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Verso 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Quer conhecer a vontade de Deus? Peça a Deus sabedoria. A irmã Margarete pediu sabedoria e ele deu. A irmã Fabiana pediu e ele não deu. É assim? Ele dá a todos. E ele dá com alegria. Ele dá sem passar em rosto. Se a partir de hoje você quer saber a vontade de Deus, não está conhecendo, não está sabendo qual é a vontade de Deus, olha aqui a receita. Peça sabedoria a Deus, porque Ele vai lhe dar com alegria. Peça a Deus esta sabedoria. Agora tem um porém. Peça com fé. Não é aquela oração: Senhor, eu estou pedindo sabedoria. Se o Senhor quiser me dar. Se o Senhor achar que eu mereço. Gente, se você estiver esperando receber alguma coisa de Deus, pensando que merece, pode ficar sentadinha aí no banco, porque você não merece, nem eu mereço. É a misericórdia dele na nossa vida. Deus é misericordioso. E o amor dele é muito grande. Então peça com sabedoria, mas peça com fé. Senhor, eu estou pedindo sabedoria, eu quero resolver esse problema, eu quero saber se é da sua vontade, se é para eu viajar, se é para eu ficar, se é para eu abrir esse negócio, se é para eu fazer esse casamento, eu quero pedir. E eu sei, Senhor, que o Senhor vai me dar, porque o Senhor prometeu que vai me dar. Agora eu não posso duvidar. Então, Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Eu estava ali em Passíria e eu vi um grão de mostarda. Bem pequenininho. O pastor Hilterland chegou com aquele grãozinho de mostarda na mão. E eu fiquei pensando, eu disse: Jesus, será que o Senhor disse, se for desse tamanho aqui, eu já posso ordenar a um monte que ele passe de um lado para o outro. Se for pelo menos desse tamanho, Senhor. Então, Senhor, que seja pelo menos desse tamanho. Mas fé Deus dá. Peça porque Deus dá. Pode não ser aquela fé grande, mas peça uma fé constante, igreja. Não peça aquela fé que uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Peça uma fé viva, aquela fé viva, que você vai ver todos os seus sonhos, todos os seus projetos, toda a sua família servindo ao Senhor, seus filhos libertos, seu esposo servindo a Deus aqui dentro da igreja com você, você vendo a prosperidade dentro da sua casa, mas peça com fé e peça fé ao Senhor. Amém? Então, para a gente saber a vontade de Deus, a gente precisa ter sabedoria. E para ter sabedoria, devemos pedir ao Senhor com fé. Amém? Outra coisa que nós aprendemos aqui, Lucas capítulo 6 e 12. Lucas 6 e 12. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Na minha Bíblia, diz a noite toda. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. Diga comigo: e passou a noite. E passou a noite. Para saber a vontade de Deus, você precisa ter um tempo com Deus. Passou a noite toda.
Jesus, quando ele queria fazer alguma coisa, ele sendo Deus, ele não tomava as decisões sozinho não. Ele sendo Deus, ele ia orar e conversar com Deus, ter um tempo com Deus para poder tomar as suas decisões e saber o que Deus tinha para dizer a ele. Passe a noite toda, passe a madrugada, passe a manhã, passe a tarde, 1 dia, 2, 7 dias, mas tenha tempo com Deus. Você não pode conhecer a vontade de Deus se você não reservar um tempo com o Senhor. Não é oração de levantar e obrigada a Deus porque dormi e obrigada a Deus porque passei o dia. Se tem uma coisa que o ano de 2019 eu negligenciei muito, foi a oração. E não tenho vergonha de dizer. Porque eu devia ter orado mais. Eu devia ter buscado mais. Eu devia estar tendo mais tempo com Deus, com meu pai. Agora eu não estou dizendo que eu devia orar mais para ter conseguido algo, não. Eu devia ter orado mais por sentir mais o meu pai perto de mim, por estar na presença dele, por estar sendo cuidado dele. Sinta esse desejo de estar com Deus, simplesmente pelo prazer de estar com Deus. Quem tem um tempo com Deus é diferente. Quem tem um tempo com Deus se sente mais seguro. Não tem medo de tomar certas decisões, porque Deus está ali, orientando. Então você quer conhecer a vontade de Deus? Busque ter mais intimidade com o Senhor. Comece a buscar ter intimidade com Deus e você vai ver Deus se revelando para a sua vida tremendamente. Você não precisa estar indo atrás de profeta. Deus, Ele vai diretamente falar ao teu coração, diretamente falar com você. É você orando e Deus revelando, é você orando e Deus falando contigo. Deus quer isso com você, igreja. Deus quer isso com cada um que está aqui nessa manhã. Comunhão, intimidade. Busque, porque assim buscando, você vai conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Salmos 43:10, Carlinhos. Devemos fazer orações a Deus, mas oração sincera. Cento e 143:10. A nossa oração deve ser sincera, verdadeira. A gente deve abrir o coração para... O que é uma oração sincera? É aquela oração que a gente rasga o coração para Deus, abre o coração para Deus. O salmista diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Essa é uma oração sincera. Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Porque querer saber a vontade de Deus, todo mundo quer. Agora, fazer é que é difícil. Então, nós devemos fazer essa oração sincera. Senhor, me ensina a fazer a tua vontade. Me ensina a fazer a tua vontade. Qual é a tua vontade, Senhor? A minha vontade hoje para a tua vida é que tu perdoe quem te magoou. É fácil? Não é fácil, mas é a vontade de Deus. Então peça a Deus, ore e diga: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Me ajude a perdoar. Me ajude a liberar uma palavra de perdão. Me ajude a chegar diante desse irmão, diante dessa irmã, e dar um abraço sincero e verdadeiro. É a vontade de Deus que você quer? Então se esforce. Então faça a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja dizimista na casa do Senhor? É. Você está fazendo a vontade de Deus? Faça a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Veja, fazer a vontade de Deus é renunciar ao nosso eu, os nossos desejos. 4 da tarde, não sei se tem, eu vou dar um exemplo, mas tem época aí que é época de jogo, né? 4 da tarde é jogo, mas tem culto na igreja. Eu vou assistir o jogo, que eu não vou perder esse jogo. É fazer a vontade de Deus?
Não, igreja. Fazer a vontade de Deus é renúncia mesmo. Então venha para a igreja e comece a fazer a vontade de Deus. Comece a fazer a vontade de Deus. Não é só querer conhecer, é fazer a vontade do Senhor. Fazer a vontade de Deus, igreja. Hoje em dia está sendo um tabu dizer isso. Tem muitos que não aceitam. Mas fazer a vontade de Deus, mulheres, é ser submissa ao esposo. Submeter aos vossos maridos. Ah, mas meu marido você não conhece. Deus conhece. E Ele manda você se submeter. Porque você se submetendo, Deus vai transformando. Deus vai agindo. E Deus te amando. É a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, amar a mulher como vaso frágil, é amar a sua mulher como um vaso frágil. O que é um vaso frágil? Qualquer coisa se quebra. Qualquer cara feia, a mulher já está chorando. Qualquer palavrinha, a mulher já está com dor no coração. Já acha que vai morrer, porque o marido disse que ela está mais gorda. E assim vai, porque a mulher é frágil. Mas a Bíblia diz ao homem, ame a mulher como um vaso mais frágil. Mas você não sabe o furacão, o jacaré, a cobra que eu tenho dentro de casa. Deus sabe, Ele está dizendo, ame ela como um vaso frágil. É a vontade de Deus? É difícil? É. Mas vamos fazer. Vamos pedir sabedoria para tratar. Vamos pedir sabedoria para cuidar. Vamos pedir sabedoria para agir, para falar, para fazer as coisas certas, que Deus vai dando e você vai sendo abençoado. É assim que Deus quer. Já estou terminando. Mateus 22 e 29. Para conhecer a vontade de Deus, outro caminho que devemos conhecer a vontade de Deus é através da sua palavra. Ninguém conhece a Deus se não viver uma vida dentro da palavra. A Bíblia diz assim, Jesus respondeu, vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Quer conhecer a vontade de Deus? Conheça a palavra de Deus. Conheça a Bíblia. Se você andar dentro da palavra, dentro da Bíblia, eu tenho certeza que você está fazendo a vontade de Deus. Quem obedece à Bíblia, como está escrito, ela não se engana. Mas Jesus disse, vocês estão enganados porque vocês não conhecem a minha palavra e nem o poder de Deus. Para conhecer a vontade de Deus, precisa conhecer a palavra. Amém? Salmos 25 e 10. E 12. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. O caminho que deve seguir é a vontade de Deus. Mas para Deus instruir esse homem no caminho que deve seguir, ele precisa o quê? Temer ao Senhor. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá. Temer o Senhor é ter respeito. Não é ter medo, não. É ter respeito. Um filho, quando teme ao pai, quando respeita o pai, ele faz tudo aquilo que o pai manda, tudo aquilo que o pai ordena, tudo aquilo que o pai ensina, pede. A gente, quando vê um filho bom, a gente diz assim, esse filho honra o pai. Esse é um bom filho. Tudo que o pai ensinou, ele faz direitinho. Ele é um filho obediente. Então, esse homem também, esse crente também que teme ao Senhor, Deus
instruirá, ensinará o caminho que ele deve seguir. Você está temendo a Deus? Fique tranquilo que Deus vai te ensinando o caminho direitinho, ó. E você vai chegar em Canaã celestial. Tudo isso aqui é passageiro, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Não é verdade? Para conhecer a vontade de Deus para nós, é viver uma vida em comunhão. Viver uma vida de oração. Viver uma vida na palavra. Viver uma vida e saber a vontade de Deus não é só buscar a Deus no momento da dúvida. No momento em que eu quero saber a vontade de Deus. Deus não é amuleto. Tem pessoas que para saber a vontade de Deus faz assim, ó. E faz um feitiço gospel. Não é assim. Tem até há muitos anos atrás, uma vez um pastor em Santa Cruz, ele disse que um irmão, uma pessoa, estava pensando em se suicidar. Aí disse assim, Senhor, orando lá na loucura dele, dizendo que queria morrer e o que era que ia fazer. E ele foi e fez esse feitiço gospel. E quando ele abriu a Bíblia, saiu lá em Lucas, lá em Judas, que ele saiu para o campo e foi se suicidar. Aí depois ele abriu novamente para confirmar, confirmação. E disse, vai tu e faz o mesmo. Não é assim, igreja. Você precisa de comunhão com Deus. O diabo conhece a palavra do Senhor, mas você precisa conhecer o Senhor e a palavra. Você precisa andar em concordância com Deus e com a palavra do Senhor. Viver essa vida de comunhão, viver essa vida de intimidade. E não é só buscar a Deus no momento que você quer abrir a palavra e pronto, não. Tem respostas que Deus quer para a sua vontade, que vai durar muito tempo. Vai precisar de muito sacrifício, de muita oração, de muito joelho, de muita lágrima, de muito jejum. Mas Deus quer que você faça isso para poder saber a vontade dEle. Amém? Salmo 37 e o 5. Todos aqui nessa manhã já são crentes? Quem não é crente ainda, levante a mão. Não é crente ainda. Não é crente ainda. Amém. Glória a Deus. Todos são evangélicos. Todos servem ao Senhor. Mas tem uma pessoa aqui que precisa ainda. E a Bíblia diz assim: entrega para saber a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? É ser crente? É servir a Deus? Será que o caminho que eu estou é certo? Será que o que eu estou fazendo é certo? E o salmista diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor. A vontade de Deus é essa. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. A vontade de Deus é que você confie. E Ele agirá. Mas a vontade de Deus primeiro é que você entregue o seu caminho a Deus. Porque Deus só vai fazer a vontade dEle na sua vida se você entregar. Não é verdade? A primeira coisa que eu falei aqui foi que para viver a vontade de Deus, tem que ter uma vida entregue ao Senhor. E você precisa tomar essa decisão urgente de entregar a sua vida para que a vontade de Deus ela permaneça, ela esteja em você e na sua casa.
tem crentes que não fizeram isso. Estão vindo para a igreja, aceitaram o evangelho, mas não entregaram o seu caminho e nem confiam no Senhor. Entregaram a vida à igreja, a uma instituição. Mas você precisa entregar a sua vida ao Senhor. É Deus que muda, é Deus que transforma, é Deus que liberta, é Deus que faz todas as coisas. E para terminar, 1 João, Evangelho, Cartas de João, 1 de João, capítulo 2 e o 17. Esse é o último versículo que eu vou deixar. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a... Vamos ler comigo? Mas aquele que faz aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós somos aqui, como o irmão Tony falou, uma terra deleitosa. Nós somos povo escolhido do Senhor e vamos viver para sempre. Temos essa promessa, mas precisamos o quê? Fazer a vontade de Deus. Então, quando você começar a fazer a vontade de Deus, quando você começar a entender a vontade de Deus para a sua vida, você vai começar a entender o que é ser crente, o que é viver o evangelho, o que é viver uma vida para Cristo, para Deus. Você vai começar a receber de Deus as bênçãos, as bem-aventuranças, tudo que Deus tem para derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa. O segredo está em fazer a vontade de Deus. Eu vou convidar a Cida aqui para louvar o Senhor com o hino que ela louvou. E enquanto isso, você vai levantar, você vai colocar a mão no seu coração e você vai pedir ao Senhor essa oração do Salmo 143. Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. E que a partir de hoje, você saia daqui, pronto para fazer a vontade de Deus. Morrer e morrer é viver, viver e viver, mas fazendo a vontade de Deus.